Viva! Neste vídeo vamos falar sobre dois mitos, duas narrativas que têm sido difundidas nos principais média ocidentais desde o fim de fevereiro, portanto desde o início da invasão da operação militar russa na Ucrânia. Narrativas essas que agora começam a aparecer finalmente vozes que contrariam os dados, a informação que tem sido difundida então pelos principais médias. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo, a partir essencialmente de dois artigos, um sobre da Amnistia Internacional e outro sobre, a partir de um artigo publicado numa revista militar americana, dos Marines americanos, que, como digo, vão contradizer aquilo que são as narrativas que têm sido difundidas plenamente nos principais média e alinhados com as nossas, de alguma forma com vontade, com certeza, das nossas elites políticas, mas que agora começam a se revelar como incorretas. Eu estou aqui no castelo de Celurico da Beira. As férias não têm sido muito propícias para produzir vídeos com a cadência que seria desejável, mas trago-vos estes dois artigos neste vídeo precisamente porque acho que eles de alguma maneira poderão ficar de certa forma com alguma intemporalidade e portanto daí a sua relevância destes artigos. Eu aproveito para mostrar um pouco do espaço aqui à volta e lamentavelmente ali ao fundo vê-se uma grande uma grande nuvem de fumo, perdão, que vem da Serra da Estrela. Como nós sabemos, já há vários dias que a Serra da Estrela tem estado a arder grandes incêndios monumentais, como provavelmente nunca antes vistos. Este já se diz, não é, que terá sido maior do que este último, de há uns dias, terá sido maior do que aquele que aconteceu há uns anos em Pedrógão Grande. E tem continuado. A verdade é que nos últimos dias uns apagam-se, outros reacendem-se e tem continuado, e é lamentável de facto que todos os anos nós continuemos a ter esta situação. Vou-vos mostrar a imagem só para terem uma noção. E também aproveito para vos mostrar o sítio aqui à volta, uma construção militar e então a partir disto vamos então falar sobre o assunto concretamente deste vídeo. Como digo, então, o primeiro artigo é um artigo da Amnistia Internacional publicado no sítio da Amnistia Internacional no dia 4 de agosto, com o título Ucrânia, táticas de combate ucranianas colocam civis em perigo. E a Amnistia Internacional relata o seguinte: documentados, eu vou ler só umas partezinhas do artigo, claro, não vou ler o artigo todo, mas vou ler umas partes que eu acho que serão suficientes para mostrar o assunto, concretamente. Documentámos um padrão de atuação das forças ucranianas, colocando civis em risco e violando as leis da guerra quando operam em áreas povoadas, disse Agnes Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional. E ainda, entre aspas, estar numa posição defensiva não isenta os militares ucranianos de respeitar o direito humanitário internacional. Entre abril e julho
pesquisadores da Amnistia Internacional passaram várias semanas investigando ataques russos nas regiões de Kharkiv, Donbass e Mykolaiv. A organização inspecionou os locais, entrevistou sobreviventes, testemunhas e familiares das vítimas e realizou monitorização remota e análise de armas. Ao longo dessas investigações, os investigadores encontraram evidências de forças ucranianas lançando ataques a partir de áreas residenciais povoadas, bem como usando edifícios civis como bases em 19 cidades e pequenas vilas da região. O Crisis Evidence Lab da organização analisou imagens de satélite para corroborar ainda mais alguns desses incidentes. A maioria das áreas residenciais onde os soldados se encontravam ficavam a quilómetros de distância das linhas da frente. Havia alternativas viáveis que não colocariam civis em perigo, como bases militares ou áreas densamente arborizadas, próximas, ou outras estruturas mais distantes de áreas residenciais. Nos casos documentados, a Amnistia Internacional não tem conhecimento de que os militares ucranianos que se localizavam em estruturas civis, em áreas residenciais, pediram ou ajudaram os civis a evacuar prédios próximos. Uma falha em tomar todas as precauções possíveis para proteger os civis. Investigadores da Amnistia Internacional testemunharam forças ucranianas usando hospitais como bases militares. Te repito, testemunharam forças usando hospitais como bases militares, de facto, em 5 localidades. Em 2 cidades, dezenas de soldados estavam a descansar, circular e comer em hospitais. Noutra cidade, os soldados estavam a disparar de perto do hospital. Os militares ucranianos estabeleceram de forma rotineira bases em escolas, em cidades e pequenas vilas, Donbass e na área de Mykolaiv. As escolas foram temporariamente fechadas para os alunos desde o início do conflito, mas, na maioria dos casos, os prédios estavam localizados perto de bairros civis povoados em 22 das 29 escolas visitadas. Os pesquisadores da Amnistia Internacional encontraram soldados usando as instalações ou encontraram evidências de atividade militar atual ou anterior, incluindo a presença de uniformes militares, munições descartadas, pacotes de ração do exército e veículos militares. As forças russas atacaram muitas das escolas usadas pelas forças ucranianas. Em pelo menos 3 cidades depois do bombardeamento russo, às escolas, soldados ucranianos mudaram-se para outras escolas próximas, colocando os bairros vizinhos em risco de ataques semelhantes. Numa cidade a leste de Odessa, a Amnistia Internacional testemunhou um padrão recorrente de atuação de soldados ucranianos usando áreas civis para se hospedarem e como áreas de preparação, incluindo veículos blindados sobre árvores, em bairros puramente residenciais e usando 2 escolas localizadas em áreas residenciais densamente povoadas. Ataques russos perto de escolas feriram e mataram vários civis entre abril e o final de junho, incluindo uma criança e uma mulher mais velha, mortas num ataque com rockets na sua casa no dia 28 de junho. Em Bakhmut, as forças ucranianas estavam a usar um prédio universitário como base quando um ataque russo
aconteceu em 21 de maio, supostamente matando 7 soldados. A universidade fica ao lado de um prédio residencial alto que foi danificado no ataque, ao lado de outras casas de civis a cerca de 50 metros de distância. Pesquisadores da Amnistia Internacional encontraram os restos de um veículo militar no pátio do prédio da universidade bombardeado. E portanto, este artigo que dá conta desta investigação da Amnistia Internacional parece-me bastante relevante para desfazer aquilo que será o primeiro mito de que os russos deliberadamente estavam a atacar escolas e hospitais e a bombardear sem qualquer razão áreas civis. Embora a Amnistia Internacional diga que em alguns casos efetivamente detectaram que há grande probabilidade de ter havido crime de guerra por parte das forças russas que efetivamente, aparentemente, não pareciam ter tido razão para bombardear esses locais civis. Embora, se repararmos, tendo em consideração este comportamento recorrente das forças ucranianas, é também muito provável que os militares russos, pelo sim pelo não, bombardeiem algumas destas áreas onde possam julgar, pensar que terão estado ou estarão a ser usadas por militares ucranianos, embora possa acontecer de facto ataques não justificados. Vou aproveitar para vos mostrar aqui também um pouco da visão da vila. Uma vila pacata. E de facto daqui consegue-se ver as serras agora ao fundo para Trancoso e nesta direção, em direção à Guarda e aqui ainda a Serra da Estrela, a caminho de Linhares da Beira, e mais uma vez lá temos o incêndio que neste momento está a acontecer. Nos dias anteriores, boa parte, se conseguirem observar, boa parte desta encosta virada aqui a norte ardeu, está queimada, está preta, de facto, pelo grande incêndio que aconteceu há uns dias atrás. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto e ao segundo artigo desta feita que foi publicado no Marine Corps Gazette. Portanto, é uma revista dos profissional dos marinos, não é? Dos fuzileiros americanos, e é um artigo bastante extenso e, portanto, eu também não vou estar aqui a ler todo. Aliás, vou apenas fazer um resumo também daquilo que parece que é relevante a partir de uma revisão que encontrei, do artigo que encontrei na Global Research, porque na altura o artigo não estava disponível ainda na totalidade, porque isto é uma revista militar e portanto é para os profissionais do exército americano. No entanto, ela neste momento já se consegue encontrar o artigo completo que foi publicado em imagens no Reddit. E então o artigo diz-nos sobre a natureza da campanha militar da Rússia na Ucrânia. Análise da estratégia militar russa. E o artigo é escrito por um senhor que
sobre um pseudónimo que não se quer revelar, mas que é uma alta patente, é um oficial de patente elevada dos Marines dos Estados Unidos, que escreve este artigo, mas assina sobre o nome precisamente de Marinos. Não quer revelar a sua identidade. Bom, e o artigo começa por dizer claramente que estas narrativas sobre a guerra na Ucrânia, difundidas pelos mídia, faz aqui 4 pontos concretamente para nos recordarmos que primeiro, que aparentemente desde o início da ofensiva militar, o que se tem vindo a difundir é que a Rússia, desde os primeiros dias que está a perder a guerra, e a evidência para apoiar isto é o facto de que a Rússia aparentemente não conseguiu conquistar Kiev e outras cidades do norte nas primeiras semanas do conflito. Depois, também, durante a tentativa fracassada de conquistar essas cidades, as tropas russas cometeram vários crimes de guerra devido aos ataques de artilharia e mísseis que lançaram contra infraestruturas civis e áreas residenciais. Já vimos pelo artigo anterior que não será bem assim. Para complicar as coisas, ainda as forças armadas da Rússia sofreram perdas impressionantes, altas taxas de deserção, e os seus generais são um grupo de tolos desajeitados, digamos assim, que se calhar gostam, como nós dizemos, mais da pinga do que de outra coisa. Aparentemente isto é apenas uma questão de tempo até que, este seria o último ponto, é apenas uma questão de tempo até que as hordas russas do mal sejam empurradas de volta para a fronteira com o rabo entre as pernas, devido a uma combinação de bravura ucraniana e armamento ocidental. Bom, isto são, diríamos assim, o ponto de partida do artigo e de facto são, diríamos, aquilo que tem sido difundido no mainstream dos média. Eu vou tentar aqui descer, vamos lá ver se não cai. Estas coisas são sempre perigosas e complicadas. Esta gente antigamente fazia umas escadinhas para andar. E então o artigo continua dizendo: então, esta imagem da guerra está completamente em desacordo com a realidade da situação no terreno. E diz-nos, portanto, ele procura fazer uma análise, neste caso, uma análise técnica, uma análise objetiva da estratégia militar russa, desde o final de fevereiro, que põe em causa totalmente, portanto, as narrativas que são fornecidas pelo mainstream, digamos assim, dos mídia ocidentais. E ele vai observar aqui, essencialmente, vai falar sobre a forma como a Rússia desenvolveu aqui 3 campanhas militares distintas desde o início da guerra, no final de fevereiro. A primeira campanha, portanto, provavelmente nós não vemos estas coisas assim, mas no fundo, quer dizer, ele fala em campanhas, mas poderíamos estar a falar em 3 grandes jogadas, 3 grandes movimentos, digamos assim, de tropas. Primeiro, movimentos, as tropas russas no norte entram com movimentos rápidos e nunca tentaram capturar cidades como Kiev ou Kharkiv, nunca fizeram nenhuma tentativa de converter a ocupação temporária em posse permanente. Todo o seu propósito era agir aqui como uma manobra de diversão, chamada assim em termos militares, não é? Ou como um engano, como um engodo, que levou o governo de Kiev a desviar as grandes forças do seu principal exército no Donbass. Isso deu ao exército russo tempo para colocar no terreno as suas unidades de artilharia em grande número no Donbass,
assegurar as redes de transporte e acumular grandes quantidades de munições para a longa campanha que se avizinhava em frente. Segundo movimento, no sul, as forças armadas russas tomaram posse imediata de cidades comparáveis. Isso foi acompanhado por uma profunda transformação política em que os funcionários públicos russos assumiram o controle do governo local, dos bancos e dos provedores de comunicações móveis ucranianos. Esses foram substituídos por provedores russos. Além disso, as forças russas realizaram ataques nas proximidades da cidade de Mykolaiv. Esses ataques, como os que cercam as cidades do norte, forçaram os militares ucranianos a enviar forças para defender Mykolaiv e Odessa, que de outra forma teriam ou poderiam ter sido enviadas para o principal teatro de operações, que era o Donbass. Marines também salienta que, com esses ataques russos no norte e no sul da Ucrânia, evitaram bombardeamentos pesados de áreas civis, o que contradiz diretamente a propaganda dos média ocidentais sobre ataques russos a áreas civis. Ele vai observar que essa tentativa de evitar bombardeamentos de áreas civis no norte, entre aspas, provinha do desejo, atenção que isto está obviamente em inglês, não é? Eu estou a tentar fazer a tradução, uma tradução rápida, da melhor maneira possível. Provinha do desejo de evitar antagonizar a população local que apoiava o governo de Kiev. Portanto, o Marinos afirma que no sul as forças tentaram preservar a vida e propriedade de comunidades que se identificaram como russas. Portanto, quando se diz que os russos estão a fazer ataques indiscriminados, mais uma vez, à população civil, o primeiro artigo que lemos aqui da Amnistia Internacional não nos diz isso, ou diz-nos que se isso acontece, em parte é culpa também dos militares ucranianos, que estão a usar indevidamente áreas civis, tornando-as em alvos militares, legítimos do ponto de vista militar. Claro, há sempre que lamentar a perda de qualquer vida, obviamente, não é? Aqui. Mas não é disso que estamos efetivamente a falar. Ele diz-nos é que claramente, por um lado, no norte os ataques foram bastante, diríamos assim, dirigidos e cirúrgicos dentro dos possíveis, de maneira a evitar de hostilizar ao máximo as pessoas sujeitas a esses ataques, de maneira a que elas percebessem que os ataques estavam a ser dirigidos essencialmente a alvos militares. E no sul também não fazia sentido nenhum que os russos bombardeassem a população civil quando essa é a população que eles, ao fazerem esta intervenção, dizem que querem proteger, que querem defender, não é? A população de origem rusófona, não é? Portanto, não faria sentido também pôr essa população contra eles quando o que com certeza querem é fazer o contrário. Ele observa que como o uso de ataques com mísseis guiados criou uma série de efeitos morais favoráveis ao esforço de guerra russo. Marinos também salienta como os ataques com mísseis guiados russos esforçaram-se por evitar danos colaterais, ou seja, baixas civis, pelo uso criterioso de alvos militares e pela precisão dos mísseis. No entanto, também observa que ocasionalmente a Rússia atacou instalações de uso duplo, digamos assim, na expressão dele, de uso duplo, como a principal torre de TV de televisão em Kiev, e que pôs em causa, portanto, aquilo que poderiam ter sido algumas vantagens alcançadas pela esta política em termos gerais da Rússia limitar os ataques com mísseis a alvos
marcadamente, portanto, definidamente militares. No leste da Ucrânia, na região de Donbass, as forças russas realizaram bombardeamentos que, em termos de duração e intensidade, rivalizaram com os dos grandes combates de artilharia das guerras mundiais do século XX. Possibilitados por linhas de abastecimento curtas, esses bombardeamentos pesados no Donbass serviram 3 propósitos. Em primeiro lugar, eles fixaram a infantaria ucraniana nas suas fortificações. Em segundo lugar, eles infligiram um grande número de baixas físicas e psicológicas. O efeito psicológico levou muitas unidades ucranianas a recuar e abandonar as suas posições ou recusar as ordens de ataque e atacar. Em terceiro lugar, quando conduzidos por um período de tempo suficiente, esses bombardeamentos forçaram os defensores a retirarem-se das suas trincheiras ou a renderem-se. Marinos compara a escala do bombardeamento russo no Donbass, comparando a luta pela cidade de Popasna, de 18 de março a 7 de maio, com a Batalha de Iwo Jima, em 19 de fevereiro a 26 de março de 1945. Em Iwo Jima, diz-nos o Marinos, os fuzileiros navais dos Estados Unidos travaram uma batalha feroz para capturar 8 milhas quadradas de terreno fortificado. Em Popasna, os artilheiros russos bombardearam a infantaria ucraniana nas suas trincheiras durante 8 semanas, antes destes se retirarem após sofrerem pesadas baixas. As operações ofensivas da Rússia no leste da Ucrânia foram criticadas por muitos, eventualmente, por acharem que elas estavam a ser muito lentas, não é? Muito pesadas. Mas o Marinos contrasta também esta visão, dizendo que nós estamos a fazer comparação com outras guerras, como, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os grandes movimentos de tropas e às vezes rápidos na frente oriental, portanto, na frente leste, mas na parte oriental, digamos assim, da frente leste, que corresponde a esta área atualmente em que está a acontecer esta guerra na Ucrânia, em que as forças alemãs fizeram e russas procuraram fazer grandes envolvimentos de forças adversárias, fechando-as em caldeirões e obrigando-as depois a renderem-se. No entanto, ele diz que esta não é a preocupação nem é a estratégia dos militares russos nesta guerra e que ele passa a citar, ele diz: livres do desejo de criar caldeirões o mais rápido possível, aliviou os russos da necessidade de manter qualquer terreno em particular. Assim, quando confrontados com o ataque ucraniano, os russos muitas vezes retiram os seus tanques e unidades de infantaria do terreno contestado. Desta forma, reduziram o perigo para as suas próprias tropas e criaram situações, ainda que breves, nas quais os atacantes ucranianos enfrentaram bombas e rockets russos sem o benefício de abrigo, portanto, estarem abrigados nas suas fortificações. Este ponto também contraria toda a propaganda ocidental que proclama grandes derrotas para a Rússia quando as forças ucranianas obtêm pequenas vitórias táticas e a Rússia retira as tropas de uma dada posição. Como, por exemplo, todos se recordam, aconteceu na Ilha da Serpente. Não é? É uma tática que diríamos bastante inteligente, na medida em que se poupam muitas vidas de militares russos e, portanto, de alguma forma, diríamos que há aqui talvez uma certa inovação na forma de fazer a guerra.
Na secção final do artigo, Marinos salienta que todos os três tipos de movimentação das forças russas nas diferentes partes da Ucrânia faziam parte de uma grande estratégia global, cujo objetivo principal era destruir as forças ucranianas no Donbass e libertar as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk do controle de Kiev. Recorde-se aqui que um dos grandes estrategas teóricos militares da história, Karl von Clausewitz, na sua doutrina militar, ele vai dizer qualquer coisa como, e que bate certo, muito certo com isto que está a acontecer, é que o principal objetivo deve ser a destruição do exército adversário e não a conquista propriamente de território, porque conquistar território sem ter destruído o exército adversário é sempre uma situação em que poderá haver a qualquer momento um retrocesso, aliás, como aconteceu precisamente na Segunda Guerra Mundial, neste terreno de Batalha da Frente Leste. Pelo contrário, destruir o exército adversário, primeiro, leva-nos à segunda oportunidade de, depois de o exército estar destruído, então, com confiança, se poderá conquistar território. É apenas aqui um entre parênteses que me parece interessante de reflexão teórica interessante sobre o assunto. Os três objetivos principais da Rússia da operação militar, portanto, neste caso, que era a proteção destas duas repúblicas de Donetsk e de Lugansk, a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia, exigiam infligir pesadas perdas às formações ucranianas que lutavam no Donbass. Marinos procura mostrar que nenhum desses objetivos-chave exigia que as forças russas ocupassem parte da Ucrânia, onde a maioria da população se identifica como ucraniana e apoia o governo de Kiev. No entanto, no sul da Ucrânia, a campanha russa serviu os objetivos políticos de incorporar territórios habitados por um grande número de russos étnicos no mundo russo. Concluindo, este oficial da Marinha declara que a campanha militar da Rússia deve muito aos tradicionais modelos soviéticos de fazer a guerra. No entanto, ele expressa a sua admiração pela natureza única da atual campanha militar travada pelas forças russas na Ucrânia. E cito ainda aqui: ao mesmo tempo, o programa de ataques com mísseis explorou uma capacidade que foi nada menos do que revolucionária. E, além disso, os russos demonstraram um profundo conhecimento de todos os três domínios em que as guerras são travadas. Ou seja, os russos raramente esqueceram que, além de ser uma luta física, a guerra é tanto uma disputa mental como um argumento moral. E acaba aqui o artigo. Curiosamente, estas narrativas enganosas dos mídia ocidentais, e eu digo enganosas porque de facto elas não estão a mostrar os factos como eles estão a acontecer efetivamente no terreno, continuam. E, por exemplo, há muitas, não é, que poderia aqui citar, mas no dia 15 de agosto, mais uma vez, temos aqui uma notícia que o título da Reuters, que o título é qualquer coisa como: ignorando os reveses na Ucrânia, Putin gaba-se das proezas
de armas russas. Diz-nos que Putin, na segunda-feira, disse em Moscou que Moscou está pronta para vender armas avançadas para aliados em todo o mundo e cooperar no desenvolvimento de tecnologia militar, quase 6 meses depois da guerra na Ucrânia ter começado, na qual o seu exército teve um desempenho pior do que o esperado. Pelos vistos, para quem sabe sobre o assunto, como militares, patentes de elevada patente do Exército dos Estados Unidos, entre outros, não. Aliás, o nosso Major-General Carlos Branco, também, logo desde o início da guerra, quando questionado, ele claramente apontava já para este tipo de visões e disse claramente que a Rússia não iria perder esta guerra. Portanto, isto coloca-nos numa situação, mais uma vez, muito difícil, pelo facto de termos sistematicamente continuado a apoiar a Ucrânia, que não havendo nada que altere, digamos assim, o estado das coisas, o presente estado das coisas, que irá perder a guerra, claramente. E estamos, creio que, nesse momento em que isso já está claramente a acontecer, embora ainda não tenha sido abertamente admitido pelos nossos média aqui no Ocidente esse facto. E estando do lado de quem perde, porque nós estamos, quando digo nós, Europa, nós, a União Europeia, Inglaterra, Estados Unidos, estamos de tal maneira envolvidos que a derrota da Ucrânia trará claramente graves consequências também para nós. A questão da energia, por exemplo, já está a acontecer, mas outras possíveis que nós nem estaremos neste momento com certeza a visualizar. Isto leva-me também, e era com isso que eu gostaria de acabar este vídeo, a questionar aqui um outro problema, que é o problema de qual é então, neste momento, o papel dos média. Se o papel dos média é desinformar ou informar. Se é apresentar as coisas como elas são, ou se o que nós estamos aqui é construir narrativas que vão ao encontro daquilo que as elites políticas desejam que seja difundido. E se isso efetivamente estiver a acontecer, isto será para os média também uma grande derrota, porque irá mostrar às pessoas que não podem, cada vez menos, provavelmente poderão confiar naquilo que é dito no espaço mediático, pelo menos em relação a alguns assuntos. E nesse sentido, eu deixo aqui um conselho para que efetivamente os média se tornem mais independentes daquilo que são as vontades do poder político e que os jornalistas se preocupem cada vez mais em procurar a verdade e a expor a verdade sem estarem alinhados com o poder político, claramente, e com as vontades do poder político. Bom, ficamos aqui, vamos entrar aqui no largo 5 de outubro, que era um dos
sítios mais icónicos da vila de Celurico da Beira nos tempos do queijo, em que esta vila vivia muito do queijo. E E vamos ficar então por aqui. Espero que a informação tenha sido relevante. Caso espero para um próximo vídeo quando tiver essa oportunidade. Subscrevam, partilhem, que eu agradeço que ajudem a divulgar esta informação. Até à próxima.